Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, como vocês estão? Hoje não é quinta-feira, o que será que eu estou fazendo aqui então? Eu estou descobrindo que quando você começa a produzir conteúdo, o conteúdo começa a vir desesperadamente até você e começa a vir conteúdo de todos os lugares e você precisa simplesmente falar sobre o conteúdo, não é? Essa é uma descoberta que eu estou tendo agora aqui nessa nova fase de aulas no YouTube. E essa semana, veja só, o tal do conteúdo do Master Data Management, né? Ou gestão de dados mestre, foi a pergunta da semana que ela aconteceu em reuniões de projeto, ela aconteceu em reuniões comerciais e agora, no final da tarde, ela aconteceu no direct do Instagram. Então eu disse, olha, eu não vou terminar esse dia sem explicar um pouquinho a respeito disso. E esse assunto, gente, ele já, digamos que ele está num nível um pouquinho mais advanced, não é? Dos projetos de adequação da LGPD, porque aí a gente já está falando bem lá na frente, quando a gente vai falar da gestão já dos dados da empresa, né? Então, por causa disso, eu vou gravar essa aula e disponibilizar ela hoje mesmo com um thumbzinho diferente, com uma outra categorização, mais focada nas pessoas que me pediram para eu falar a respeito desse assunto, tá? E as nossas aulinhas lá sobre o esquema da privacidade, a leitura da lei e todo o passo a passo para quem está mais no princípio também vai continuar. Eu vou fazer uma playlistzinha separada para a gente organizar assim, tá bom? Bom, mas vamos focar aqui no assunto de agora, que hoje vai ser uma aula diferente. Eu vou falar para vocês sobre essa gestão de dados mestre. O que é isso, gente, no âmbito da privacidade? As empresas, elas têm muito dado já, né? A lei de privacidade começou a valer agora, mas as empresas, principalmente as empresas grandes, né? Imagina uma empresa enorme, um birô de crédito, uma empresa do ramo hospitalar, de saúde. Imagina quantos dados essas empresas já não têm hoje, né? E a verdade é que os dados estão, às vezes, na grande maioria das vezes, extremamente bagunçados dentro das organizações, né? E por que isso acontece? Porque cada banco de dados, cada sistema novo, cada aplicação, cada coisa que a gente implementa dentro da empresa, às vezes ela tem o seu dado específico utilizado para aquela finalidade e dentro de uma estrutura específica. Não é toda empresa que vai lá e cria um banco de dados único, né, que serve a todos os processos, aplicações e sistemas. Não, às vezes, bem, você tem lá um banco de dados com as informações X, daí você contrata uma aplicação e lá dentro você insere as informações Y, e aí você às vezes contrata um sistema e dentro desse sistema você insere as informações Z. O que isso acontece? No que isso resulta no final? Bom, isso daí resulta numa miscelânea imensa, né? Um mar de dados, um lago lá, né? Um pântano, né? Não vou dizer que é lago porque não está nem organizado, é um pântano de informação. E as informações às vezes estão erradas, incompletas. Elas são diferentes de um banco de dados para uma aplicação para um outro lugar. E aí surge essa necessidade de ter uma gestão de dados mestre. O que é essa gestão de dados mestre? É você pegar as informações que estão separadas, fracionadas nesses diversos lugares da empresa e criar um arquivo único e organizado que sirva a propósitos de interesse da empresa, onde não pode haver erro na informação, tá? Esse tipo de tecnologia é um software, tá? É um software que faz uma organização dos dados e existe até mesmo essa função do gerente, né? Da pessoa que faz a gestão desses dados também, que ela pega os resultados, né, das análises que esse software traz e daí homologa, né, o dado de boa qualidade, para que a empresa possa ter lá uma estrutura na qual ela possa efetivamente confiar, tá? Isso daí começou como? Começou como um processo de BI, que a gente chama, que é Business Intelligence, ou seja, inteligência de negócio. Inicialmente as empresas utilizavam isso para quê?
para melhorar os seus processos de vendas. Então é muito comum a gente ver o uso desses sistemas nas grandes redes de varejo, por exemplo. Olha, eu tenho os dados da Maria Fernanda e a Maria Fernanda, ela comprou uma calça, tá escrito no sistema, e no outro tá escrito que ela comprou uma blusa, e no outro tá escrito que ela comprou um sapato, e tá tudo bagunçado lá, as preferências de compra dela, e aí de repente você, pá, consolida e monta um perfil de compra melhor para ela, e a partir deste perfil, quando os dados dela estão organizados, você começa a ofertar coisas que fazem mais sentido dentro do perfil de compra dessa pessoa, tá? Só que, hoje em dia, essa tecnologia também está sendo utilizada para a gente melhor categorizar dado pessoal, né? Porque com a mesma lógica que você utiliza para categorizar os dados, né? Foi criada inicialmente para isso. Criar preferências de compra, ajudar na inteligência dos negócios, direcionar melhor as vendas, você também consegue categorizar dado pessoal. E com isso você consegue utilizar essas tecnologias para fazer uma sanitização, uma limpeza dentro do seu ambiente, tá? Como sempre, eu vou explicar daquele jeitinho legal da professora Helena, que todo mundo consegue entender do que eu tô falando. Vou pegar aqui para vocês, eu fiz uma apresentaçãozinha no PowerPoint para ficar bem didáticozinho aqui como que funciona o esquema. Olha só, imagina que dentro de uma empresa você tem um monte de estruturas lá dentro, com um monte de dados bagunçados. Eu vou dar para vocês o exemplo prático de uma única pessoa e vocês transcendem aí na cabeça de vocês isso aqui multiplicado por milhões de dados, que é exatamente o que acontece dentro das empresas, e vocês vão entender o tamanho do drama e para que serve essa tecnologia, tá? Todo mundo, cliente, pessoal de projeto, pessoal do Instagram, todo mundo, vamos nessa. Olha só, vamos primeiro imaginar que a gente tem lá um grupão de bancos de dados, tá? Diversos, qualquer um, pode ser qualquer tipo de banco de dados. E dentro do banco de dados nós temos lá os dados, os seguintes dados do João da Silva. O nome dele, escrito João Silva, com o RG 2222333. Muito bem, isso está num grupo lá de bancos de dados. Aí, na mesma empresa, nós temos aplicações. Eu dei um exemplo aqui do Salesforce, que é uma aplicação que a maior parte das empresas tem, mas pode ser qualquer aplicação em que você não esteja consumindo os dados daquele banco, ou seja, você foi lá e inseriu novas informações dentro dessa aplicação. Quando a gente vai fazer uma investigação, o que é que nós temos lá dentro a respeito do João Silva? Nós temos o nome dele escrito de um jeitinho diferente, repare, João A. Silva. O RG é o 2222333 e aqui, nesse novo banco, né, nessa nova aplicação, nós temos um dado adicional que a gente não tinha até então, que é o CPF, 123456789, beleza? Vamos lá, vamos devagarzinho. Aí a gente tem sistemas, né? A gente tem lá os sistemas de gestão, de RH, onde a gente lança nota, emite nota, controla estoque, tudo lá. E aí, né? Vamos imaginar, e acontece todo dia, tá, gente? Acontece isso todo dia, que a empresa também não consome dados de nenhum banco, ela vai lá e insere novamente as informações dentro dos sistemas. E aí, dentro dos sistemas, que visibilidade que a gente passa a ter do mesmo João? Lá a gente vai ver João Alves da Silva com o RG número tal. Repara o númerozinho final do RG do João. Aqui, ó, o que era o 222333 já virou 335. Por que que acontece isso, gente? Porque o povo erra a digitação, não é? O atendente, a pessoa que recepciona, a pessoa que vai fazer o cadastro, erra o cadastro. E aqui começa a dar os problemas, porque a gente começa a ter dado incorreto a respeito dos titulares dentro dos nossos diversos bancos, aplicações e sistemas. Isso acontece também todo santo dia, toda hora e a cada segundo. E aí, o que nós temos mais no conjunto de dados? O CPF do João e o e-mail, que a gente não tinha em nenhum dos bancos ou aplicações anteriores. Veja, isto é um exemplo de uma criatura, só que
Dentro das empresas, isso daqui é um pântano, é um lugar pantanoso de dados, onde lá no banco de dados SQL Oracle a gente tem 5.000 dados, e depois nas aplicações outros 5.000, e depois nos sistemas outros 5.000, tudo da mesma pessoa e tudo bagunçado, tudo zoneado, tá? No SQL a gente tem um e-mail, na aplicação é outro, no sistema é outro, então, gente, é uma zona que isso daqui fica. Tá? E isso fere a Lei Geral de Proteção de Dados na medida em que nós precisamos operar com os dados corretos, adequados dos clientes, tá certo? Bom, legal. Então nós já chegamos aqui e vimos todos os dados que a empresa tem do João em vários formatos e com erros e com maneiras diferentes nos diversos mundos aqui, nos diversos blocos, né? O que isso daqui gera, então, na gestão mestre? Ele gera um bancão que a gente vai chamar de consolidado aqui. Nesse consolidado, a gente pega tudo e junta tudo num data lake, né? Que a gente chama é o lago de dados. E lá no lago de dados, a gente consolida tudo o que a empresa tem a respeito do cara. Certo? E o que significa isso? Significa que eu vou ter o mesmo cara chamando João Silva, João A. Silva e João Alves da Silva com RG 2222333, repetido 2 vezes, duplicado, e mais um RG errado, que é o 235, 2 vezes o CPF e o e-mail do cara. Sempre exemplos, tá, gente? Isso daqui você multiplica por centenas de outros dados com centenas de outros desencontros e problemas e paus que dá, tá? Pronto. E aí a gente vai aplicar essa tecnologia do Master Data Management, MDM. O MDM que eu digo aqui é o MDM nesse contexto, porque existe o MDM que faz lá um controle de aplicativos móveis, né, para mobile. O que eu tô falando aqui é o MDM sobre dados, tá? O mundo técnico tem suas complexidades, meu povo. Bom, mas o que essa tecnologia faz? Ela consolida, ela organiza, tá? Ela faz com que aquilo procure e categorize, reclassifique, para que você tenha no final o dado mais correto possível dentro do contexto analisado, certo? Com a melhor qualidade possível dentro do contexto analisado. Essa análise, ela é feita por um gestor, que também é conhecido, se vocês procurarem, pesquisarem, vocês vão escutar esse nomezinho chamado Data Steward, tá? Então, o que esse sistema mais esse gestor irão fazer? Eles irão pegar aquela miscelânea, procurar dali qual que é a melhor qualidade de dados possível dentro daquele contexto analisado. Como assim análise de contexto? Olha só, você tem lá o RG do camarada em diversos lugares diferentes, e no banco de dados ele é na aplicação ele é o mesmo, e no sistema ele está diferente. A partir dessas análises de contexto e da inteligência artificial que existe na tecnologia, é possível concluir que o correto é o do final 233. Então, essa tecnologia ela faz uma sanitização dessa miscelânea de dados que a gente encontra por aí, tá? E ela resulta em um banco de dados, né, um arquivo que a gente chama de homologado, tá? Então, olha só. Daquele montão de dados que a gente tinha, que tinha dado a mais, dado a menos, dado errado, dado inútil, olha só o que resultou. E eu fiz um exemplo aqui bem assim, pá, do João. Qual que é a melhor maneira de eu ter o nome do João no meu banco de dados? O nome correto e completo. Então, o que o sistema me traz para a gente homologar? João Alves da Silva. É o nome inteiro dele com todos os nomes e está correto. O RG 2222233. A ferramenta concluiu que esse era o RG correto, o CPF dele tá lá e o e-mail que eu não tinha em nenhum dos outros, ela juntou aqui, pronto. Agora eu tenho a melhor e a informação mais completa, mais concreta, melhor analisada do João. A probabilidade de eu mandar alguma informação errada, pedir alguma correção que não tenha necessidade, enfim, a probabilidade de eu cometer um erro agora com os dados do João, ela é muito menor, né? E como eu expliquei para vocês, isso daqui é utilizado geralmente como uma inteligência de negócio, para você poder mapear melhor o perfil, às vezes, de compra da pessoa. Mas
né? Hoje nós estamos utilizando algumas ferramentas de mercado para servir também a privacidade. Como eu estou falando, isso daqui é muito útil porque a gente agora sabe que nós estamos trabalhando com os melhores dados, com os dados mais corretos. E aí, a partir dessa descoberta, né, desta visibilidade de que nós temos os melhores dados, então a gente passa a se comunicar com as pessoas, né? Coloca o dado numa aplicação nova que seja criada, ou num novo banco, enfim, a gente passa a utilizar a informação mais correta, mais adequada. Certo, gente? Então, assim, eu acho que com isso daqui deu para entender como que é a aplicabilidade do MDM dentro da privacidade. Eu vou aproveitar, vou colocar esse vídeo no canal aqui e vou mandar para as pessoas que interagiram comigo nessa semana. Foram 4 pessoas com o mesmo questionamento, a mesma dúvida, então já vou aproveitar, enviar esse vídeo aqui para todo mundo. E agora, de verdade, sextou, meu povo. Eu espero que tenha ajudado para vocês, que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa um like aqui, compartilha com quem isso daqui pode ser útil. E quinta-feira, 18h30, como sempre, vai sair um videozinho lá sobre o analista de privacidade, o pessoal que quer conhecer os seus direitos como titulares, a gente continua lá. Se você tiver alguma dúvida de alguma coisa diferentona, mesmo que seja um pouquinho mais avançado, se a tia Si souber responder, pode contar comigo que eu vou vir aqui contar tudo para vocês, tá bom? Um beijo grande, um final de semana maravilhoso para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima.